Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco fez uma proposta oficial para contratar um atacante que jogou Libertadores nessa temporada. Vamos trazer aqui quem é esse jogador, com os moldes da negociação que está acontecendo oficialmente. Vamos falar também aqui de jogador que está negociando seu retorno ao Vasco. O Vasco está tentando trazer esse jogador de volta e também jogadores que serão barrados pelo Fernando Diniz e perderão espaços no time titular do Vasco. Também a situação do Coutinho, se vai ou não para o jogo contra o Grêmio. Mas antes de começar, deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Falta muito pouco para a gente chegar a 223 mil inscritos. Bom, pessoal, o Felipe Coutinho, jogador que não atuou aí na última partida do Vasco, naquele vexame na Sul-Americana, devido aí ao incômodo de uma lesão que vem sentindo nos últimos dias, o jogador ainda é dúvida para o jogo contra o Grêmio no final de semana. O atleta aí que ficou de fora, como eu disse, do jogo da Sul-Americana, foi substituído no clássico contra o Botafogo e certamente aí não vem agradando ao torcedor vascaíno essa lesão do Coutinho, já que o Vasco ficou parado mais de um mês e quando voltou a jogar o cara já se lesionou, né? Complicada essa situação, um jogador aí que o Vasco não tem peça de reposição no banco de reservas quando ele não está jogando e certamente aí é um atleta que a gente não sabe se ele vai ainda render com a camisa do Vasco, claro, devido aos problemas físicos e quando ele começa a pegar um mau ritmo de jogo ou tem alguma parada ou o jogador se lesiona, né? Sempre é assim, né? Sempre tem alguma coisa para interromper algum tipo de evolução do Felipe Coutinho no Vasco. Foi assim nesse jogo contra o Botafogo e agora ele pode desfalcar o Vasco. Já desfalcou na Sul-Americana e pode desfalcar contra o Grêmio. E já entrando nesse assunto do jogo contra o Grêmio, temos uma novidade muito importante, que o Fernando Diniz deverá barrar 3 jogadores titulares do time do Vasco. São eles, o volante Hugo Moura, que vem falhando demais, jogando muito mal nos últimos jogos aí com a camisa do Vasco, deverá perder espaço no time titular do Vasco. Quem também poderá ser barrado é o zagueiro João Vitor, um dos piores jogadores do Vasco. Não um dos piores zagueiros, sim, dentre todos os jogadores ele é um dos piores. Acho que ele só perde para o Jean Davi e talvez empata ali com o Lloyd Augusto. Acho que certamente é um dos piores jogadores que temos no nosso elenco e seguia incontestável na zaga. Jogador que entrega, todos os jogos ele entrega, em todos os jogos ele falha. O Vasco perde muitos jogos por culpa de erros defensivos do João Vitor e certamente é um jogador que nem deveria mais estar no Vasco. O Cruzeiro quis contratar esse jogador e essa diretoria fraca, omissa, não quis se desfazer desse atleta medíocre e ainda não sabemos quem será o substituto desse zagueiro aí no próximo jogo contra o Grêmio. A certeza é que ele pode sim perder essa vaga no time titular, assim também como o Lucas Piton. Esse é mais do que merecido depois da infantilidade que ele cometeu no jogo contra o Independiente Del Valle lá na Sul-Americana, ao ser expulso ali com 10 minutos, 11 minutos de partida apenas, condicionando totalmente o jogo e jogando a classificação do Vasco no lixo, né? Culpa do Piton que o Vasco está eliminado hoje na Sul-Americana, mas perderia o jogo do mesmo jeito, 11 contra 11, mas talvez não seria de 4-0, né? Poderia ser 1 ou 2-0 ali, assim como foi com o Grêmio lá que perdeu para o Alianza Lima. Seria um placar talvez reversível em São Januário, mas pelo esse erro grosseiro do Piton, nada mais justo do que ele perder a vaga no time titular. Esperamos aí que o Leandrinho seja o titular, né? Porque o Vitor Luiz já não é um jogador de tanta confiança assim, não entrou tão bem no jogo contra lá o Independiente Del Valle, né? Também sem ritmo de jogo, o cara não jogava desde janeiro, se eu não me engano. E com certeza é um atleta aí que o torcedor não confia, né? E o Piton merece mais do que nunca ser barrado do time do Vasco, além de não estar jogando nada. Todo jogo toma bola nas costas e toma gol ali na região onde ele defende. Os outros jogadores, devido ao nível técnico, ao baixo nível técnico, estão perdendo a vaga aí no time titular também, né? Comenta aí o que você acha, tanto de Hugo Moura, João Vitor e Piton serem barrados pelo Fernando Diniz. E os substitutos, certamente pode ser aí que entre ali o Jair, no time titular, jogando ao lado do Tietê, ou talvez o Matheus Cocão, jogando como primeiro volante, mas lá na zaga, quem sabe ali a entrada de um zagueiro da base do Vasco. Eu acho pouco provável que o Luiz Gustavo será titular ao lado do Lucas Freitas, já que os dois jogadores são canhotos. Com certeza, não dá para arriscar e colocar o Maurício Lemos, também é um jogador horroroso, né? Mas ainda, eu acho que ele ainda é menos pior do que o João Vitor, né? Ruim por ruim, acho que eu ainda escalaria, ainda daria uma chance mesmo pro horroroso Maurício Lemos no lugar do João Vitor, que o João Vitor merece ser barrado, cara, devido a atitudes contra o torcedor vascaíno, atitudes dentro de campo, que ele não tem atitude alguma dentro de campo, é um jogador horroroso, e o que resta é esse tipo de jogador, né? Ou é o Maurício Lemos, ou é o Lucas Oliveira, né? Esse é o elenco que o Pedrinho achou que seria campeão aí da Sul-Americana, né? Complicado, né? Coçar a cabeça, meu amigo.
E na lateral esquerda temos ali à disposição Vitor Luiz ou Leandrinho. Leandrinho que sequer ficou no banco de reservas no jogo contra o Botafogo e também contra o Del Valle, não foi relacionado. Pode ser que ele tenha tido um bom treinamento lá no Vasco, quem sabe recuperem uma possibilidade de ser titular nesse jogo contra o Grêmio, né? É possível ganhar do Grêmio. O Grêmio é um time dos mais fracos do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, mas a fase do Vasco também é horrorosa e o Vasco também está entre os times mais fracos, né? O Grêmio está no mesmo bolo que o Vasco, só que o Vasco joga em São Januário, né? Ainda tem essa mística de São Januário, uma coisa ali que o torcedor se apega, achando que o Vasco é invencível em São Januário. Se fosse aquele clássico do Botafogo de São Januário, o Vasco teria perdido também, devido aí aos jogadores estarem entregues dentro de campo, né? E esse jogo contra o Grêmio é um jogo importante, porque senão o Vasco vai entrar na zona na próxima rodada. Por muita sorte, não entrou nessa rodada, porque o Vitória não venceu o Botafogo e o São Paulo, por pouco não venceu o Red Bull Bragantino. O Vasco estaria na zona do rebaixamento hoje, né? Deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse jogo contra o Grêmio e sobre esses jogadores barrados. Bom, pessoal, o Vasco acertou o empréstimo do lateral direito Paulinho ao Volta Redonda. O vínculo do atleta será até o fim dessa Série B e não possui opção de compra, segundo as informações trazidas pelo jornalista Vene Casagrande. Outro jogador que pode deixar o Vasco é o zagueiro Lincoln, que também desperta interesse do mesmo Volta Redonda. Comenta aí o que você acha da saída do Paulinho, um jogador que foi muito bem lá no Campeonato Carioca, chegou à seleção de base lá do Brasil, só que ele depois disso, depois que o Carille saiu do Vasco, ele não ganhou nenhuma oportunidade aí, e por isso que o Vasco está emprestando esse atleta. E o Vasco tenta trazer de volta um jogador que é do Vasco, que está emprestado também a um clube da Série B, que é o Cauã Barros, né? A gente já falou alguns dias aqui dessa negociação, o Vasco está tentando antecipar o retorno do atleta, segundo o jornalista Lucas Pedrosa. O Vasco sabe que é difícil essa situação, mas já tenta um acordo com o América Mineiro. Vale ressaltar que ele tem contrato até dezembro desse ano de empréstimo aí com o América, e a ideia do clube é ter o jogador para a sequência dessa temporada. O Cruzeiro, outro clube que demonstrou interesse na contratação do atleta, fez 2 propostas ao Vasco, as 2 propostas recusadas prontamente pelo nosso clube, por considerar os valores baixos. Ao ver que outros clubes da Série A estão interessados nesse jogador, o Vasco prontamente está tentando o seu retorno para não perdê-lo e para não ter que fazer uma venda desse atleta e aproveitar esse atleta no nosso elenco, né? Só agora, só assim para essa diretoria acordar e ver que temos jogadores aí de qualidade revelados pelo clube, ganham poucas oportunidades, né? Em vez de você dar oportunidade para a Esposa, para Hugo Moura, para jogadores fracos que temos aí no nosso elenco para essa posição, era melhor você ter deixado o jogador no elenco, cara. Era melhor você deixar ele ali evoluir, treinando com os jogadores do Vasco. O elenco do Vasco, por mais seja ruim ainda, é melhor do que o do América Mineiro. Com certeza seria mais interessante o Barros ter ficado com esse time do Vasco, treinando aí, fazendo uma pré-temporada, jogando estadual. Infelizmente a diretoria do Vasco não enxergou potencial imediatamente no atleta, somente agora, depois do interesse do Cruzeiro, né? Deixei nos comentários se você acha que o Barros é um jogador que pode agregar em alguma coisa. Espero que a diretoria não esteja achando que ele seja a solução dos problemas. Não dá para jogar a responsabilidade toda num jogador da base, num jogador jovem. Esperamos que ele chegue para agrupar, para fazer parte aí do elenco, do plantel do Vasco e não como solução. Enquanto as chegadas, tivemos uma novidade muito importante. Segundo o canal Atenção Vascaínos, o Vasco fez uma proposta oficial para contratar o atacante Gustavo Cavadeiro, que está atualmente no Nacional do Paraguai. O Vasco ofereceu cerca de 2 milhões e 200 mil reais pelo empréstimo com opção de compra por cerca de 12 milhões e 200 mil reais. A ideia do Vasco, é claro, oferecer esse valor inicial de 2 milhões e 200 mil pelo empréstimo do atleta e depois, se ele se destacar, comprar o atleta em definitivo aí por 12 milhões. O salário do atacante lá no Paraguai é cerca de 20 mil dólares mensais, aproximadamente 100 mil reais. E isso é fichinha para o Vasco, né? Para quem pagava aproximadamente 500 mil de salários ao Zé Gabriel, que nem está mais no clube, imagine para pagar para uma jovem joia lá paraguaia, né? Um jogador interessante, um jogador que jogou Olimpíada, está num time que disputou a Libertadores nesse ano de 2025, com certeza seria um bom reforço aí. O Admar Lopes tem como prática garimpar bem o mercado sul-americano e fazer um bom scout em jogadores que atuam na América do Sul. E o Vasco chegou à conclusão de que esse atleta pode ser importante. Ele é ponta, pode atuar nas duas, joga com a camisa 11. Com certeza é um jogador muito promissor. Quem sabe aí nos próximos dias o Vasco não concretize essa negociação por esse atacante se não aparecer ninguém interessado no jogador, né? Se tiver concorrência, o Vasco pode sair de cena porque o Vasco não consegue vencer a concorrência de ninguém, né? Tá feita a proposta oficial, agora depende
da situação do atleta, se ele quer jogar no Vasco, e também do seu clube nacional do Paraguai, se quer negociar o jogador nesses moldes pelo empréstimo e depois com opção de compra. Deixe aí nos comentários o que você acha do nome do Gustavo Cabadeiro, atacante. O Vasco fez uma proposta oficial, não está sendo mais especulado. E sim, já tem a proposta na mesa do Clube Paraguai e também na mesa do jogador, esperando aí, quem sabe, se ele aceitar, ele possivelmente será jogador do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.